Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Então, nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade aos estudos sobre os atributos de Deus. Mas antes de prosseguirmos, de iniciarmos esse conteúdo, quero fazer uma breve oração com você, amém? Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta linda oportunidade de estarmos aqui compartilhando e falando do teu amor, porque nós precisamos parecer com o Senhor. Eu oro a Ti para que o Senhor abençoe cada meu irmão, cada irmã que está acompanhando aqui a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, como vocês já sabem, nesse trimestre nós estamos estudando a revista Os Atributos de Deus, como vocês podem observar aqui, os atributos de Deus. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre a justiça de Deus, que é a lição 8 da nossa revista Betel, se chama a justiça de Deus, como você pode acompanhar aí na sua tela. Desde já, meus irmãos, curta esse vídeo, comente, compartilhe, para que mais pessoas possam acessá-lo, para que mais pessoas possam conhecer o Senhor. E também deixe sua sugestão, deixa aí no comentário aí. Pois bem, nós estamos aqui para falar sobre mais um atributo de Deus, que é a justiça. E, para contextualizar, nós vivemos dias muito difíceis e tenebrosos, não apenas por causa da pandemia do coronavírus, mas também porque a gente vê tanto a nível local, a nível regional, a nível nacional e mundial, como a sociedade está corrompida, como o ser humano é corrupto, como a natureza adâmica ela é pecaminosa e uma das obras da carne, né, é a injustiça. Né? A injustiça ela não é fruto do Espírito. E nós estamos aqui para falar do outro lado da injustiça, que é a justiça, que é mais uma característica de Deus. Nós estamos aqui para falar sobre mais um atributo de Deus, que é a justiça. E nós precisamos sim falar sobre a justiça de Deus, porque a palavra de Deus diz muito bem que nós perecemos por falta de conhecer o Senhor, como fala lá em Oséias. E nós precisamos olhar para o Senhor, nós precisamos nos espelhar no Senhor, nós precisamos olhar quem foi Jesus aqui na terra, nós precisamos viver, nós precisamos dar fruto do Espírito. Por que isso, professor? Porque o mundo jaz no maligno e um exemplo disso é a injustiça social, é a corrupção. No Brasil mesmo a gente vê a corrupção a nível de governos municipais, estaduais, federais. A gente vê a corrupção em todos os níveis, no legislativo, no executivo, no judiciário. A gente vê a injustiça nas instituições privadas. A gente vê injustiça no esporte. E a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E ser justo não é santidade. Porque é importante a gente frisar isso aqui muito bem, que a santidade ela está relacionada com a justiça. E nós precisamos ser justos diante de Deus. Mas como? Nós vamos estudar nessa aula de hoje. Os fundamentos da nossa aula de hoje são: texto áureo, a justiça e o direito são as bases de teu trono. Amor e fidelidade precedem a tua passagem. Salmos 89, versículo 14. Os objetivos desse vídeo de hoje: primeiro, mostrar as características da justiça de Deus. E segundo, explicar a aplicação da justiça de Deus. Como você pode acompanhar aí na sua tela, aí tem um poema do autor Isaac Watts. Eu achei muito lindo, achei num artigo. E no final do nosso vídeo você vai ver a referência e você poderá acompanhar melhor isso aí. O que nos diz esse poema aí sobre a justiça de Deus?
Nem todo o sangue de animais mortos sobre o judaico altar pode dar à consciência culpada paz, ou todas suas manchas lavar. Mas Cristo, o Cordeiro Celestial, leva todos os nossos pecados embora, um sacrifício de nome mais nobre e sangue mais rico que eles. Minha fé poria sua mão sobre aquela tua cabeça querida, enquanto como um penitente estou e lá confesso o meu pecado. Isaac Watts. Que lindo, né? Isso aí contextualiza muito bem para que o Senhor Jesus veio aqui na terra. João 3,16. Vocês sabem muito bem que na lei, antes de Jesus vir, os sacerdotes, o povo judeu tinha todo um ritual, né, de oferecer sacrifícios. E o sacerdote intercedia no templo para com Deus junto ao povo, para que seus pecados fossem perdoados. Hoje não. Graças ao Senhor Jesus nós temos livre acesso. O véu do templo se rasgou. Aleluia. E hoje nós temos o direito, né, da salvação, de vida eterna. Deus nos enxertou na videira verdadeira, porque nós somos filhos adotados, porque o povo eleito é o povo de Israel. Uma curiosidade bíblica aí. Quantas vezes na Bíblia é mencionada a palavra justiça? Vamos ver. O total de vezes que justiça foi encontrada foi de 363 versículos na Bíblia Sagrada. Antes de aprofundar biblicamente esse conceito, né, esse atributo de Deus, vamos conceitualizar o que é justiça para com o dicionário, para com a filosofia e para com a teologia. Vejamos bem. Para o dicionário, justiça é o que, professor? É qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Maneira de perceber, avaliar o que é direito, justo. E para a filosofia, professor? Virtude moral, que faz se dê a cada um o que lhe pertence e se respeitem os direitos alheios. E para a teologia, é sua retidão oficial, conforme a Escritura, justo na aplicação de sua lei, imparcial. Agora, iremos contextualizar segundo a luz da Bíblia, segundo a teologia. A justiça de Deus faz parte dos atributos morais de Deus, que são pureza, integridade e amor. Mas o que é pureza moral, professor? O que é esse atributo de pureza? É a isenção absoluta de Deus em relação a tudo que seja perverso ou mal. Ou seja, Deus está isento de maldade, de perversidade, de pecado. Porque Deus, Ele é luz. Deus, Ele é santo, como nós estudamos na aula anterior. Ele é santo. Não há oscilação. Deus, Ele é imutável. Então, uma das qualidades da pureza moral de Deus são santidade, retidão e justiça. E nós, nessa aula de hoje, nós iremos focar em justiça. E justiça é o estado, a condição ou a condição de perfeita conformidade à lei de Deus e ao seu caráter. Isso aí é a justiça de Deus à luz da Bíblia Sagrada. Vamos para a Bíblia Sagrada, para não ficar nas minhas palavras. Primeiro aí, no alto, no canto esquerdo da sua tela, Deuteronômio 32, versículo 4. Ele é a nossa rocha, suas obras são todas perfeitas e seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Aleluia. Vamos para Salmos 11, 7. Porquanto justo é o Senhor e ama a justiça, os íntegros verão a sua face. Vamos também para Salmo 116, versículo 5. O Senhor é benevolente e justo. Nosso Deus é misericordioso. Vocês podem observar que tanto no Velho também quanto no Novo, o atributo de justiça de Deus é sempre mencionado. João 17, 25.
Pai justo, o mundo não tem te conhecido, eu, porém, te conheci, assim como estes entenderam que tu me enviaste. Quem falou isso? Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos para 1 João 2:1. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Portanto, na Trindade, Jesus Cristo também ele é justo. Vamos para Apocalipse, no canto inferior aí do lado esquerdo da sua tela, Apocalipse 16, versículo 5. Então ouvi o anjo responsável pelas águas declarar: Tu és justo, tu, o santo, que és e que eras, porquanto julgastes estes crimes. Então, todas essas referências e como outras demais falam sobre a justiça de Deus, sobre essa característica do nosso Senhor, do nosso Salvador. Porque assim como Deus ele é justo, qual é a lição, a aplicação que a gente tem que tirar? Desde já logo antecipando, é que nós precisamos ser. A Bíblia diz que não vos conformeis com o mundo, mas sejais transformado uma vossa mente. Nós precisamos nos inconformar com esse mundo. Nós precisamos odiar o pecado. Nós precisamos odiar as trevas. Nós não devemos odiar o pecador, mas nós devemos odiar essas práticas que levam à injustiça e, consequentemente, ao inferno. É importante frisar que a injustiça ela está relacionada com o quê? Com o pecado, com a insanidade. Isso começou quando, professor? Lá em Gênesis, lá no Jardim do Éden. Porque quando Deus falou, se eu não estiver enganado, capítulo 2, não podereis comer do fruto desta árvore no meio do jardim, porque quando dela comeres, morrerás. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, a injustiça é pecado. E o que leva o pecado, leva à morte. E nós sabemos que existem dois caminhos, o céu e o inferno. Aqueles que vivem na injustiça irão para onde? Para a condenação eterna. Mas os que vivem em retidão diante de Deus, buscando cada dia se converter e parecer com o Mestre Jesus, estes alcançarão misericórdia. Agora, meus irmãos, eu quero que você acompanhe aí na sua tela, eu quero a atenção de vocês para os pensamentos de Jonathan Edwards. O que Jonathan Edwards achava sobre a justiça de Deus? É importante destacar que esse texto aí que nós vamos frisar na sua tela, aqui na nossa aula de hoje, são pensamentos de Jonathan Edwards sobre Deus, com autoria de Don Kistler. Se existe um ser eterno e perfeito, então ele estabelece o padrão para todas as definições das coisas. Portanto, tudo que este ser escolhe fazer será necessariamente a coisa certa, pois não há ninguém mais que o possa criticar. Para criticar alguma coisa, precisa haver algo superior a essa coisa que já existe, certo? E não há possibilidade racional de um ser eternamente existente ter um ser superior a si mesmo, pois isso significaria que o ser superior seria o ser eternamente existente. A Bíblia faz disso a razão, porque os filhos devem honrar os pais, porque é de seus pais que eles têm sua existência. E visto que os filhos dependem de seus pais para receberem todo tipo de sustento, eles são obrigados a honrar seus pais e a ser obedientes. Mais uma coisa que é uma consequência necessária da existência de Deus como este: ele tem de se opor e punir todos os que o rejeitam, pois tolerar e aceitar aqueles que se opõem a ele e o rejeitam seria negar a si mesmo e negar aquilo que é o maior bem. Aquilo que é em si mesmo, o padrão teria de denegrir que ele mesmo estabeleceu.
Eduardes concordava com o fato de que há dois livros que obrigam os pecadores a se humilharem diante de Deus. Há o livro da revelação divina e o livro da revelação natural. A revelação natural é suficiente para condenar o homem, mas a revelação divina é necessária para salvar o homem. Como Deus pode dizer a pecadores como nós: tu és justo, sem violar o seu próprio caráter? Como Deus pode de alguma forma salvar-nos dele próprio e de sua própria retidão e justiça? Essa é uma indagação muito importante que nós temos que fazer para mim e para você. Como é que eu posso dizer que eu tenho direito? Como é que Deus, sendo santo, sendo justo, pode, na eternidade, viver com seres que não são eternos? Porque uma coisa é certa, Deus é eterno, nós não. Mas vamos para a Bíblia. Com base na fé, a resposta está na fé. Na fé em quem? Vamos para a Bíblia. Romanos 3, 21 e 24. Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, Jesus Cristo é a justiça de Deus. É Deus. E Jesus, ele é justo. Jesus, ele é santo. É o Cordeiro. É o Filho de Deus enviado para tirar o pecado do mundo. Vamos para 2 Coríntios 5 e 21. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a ofertar por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Portanto, nós somos justificados ou tornados justos através da fé em Jesus Cristo. Como Jesus mesmo falou: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É o único caminho. Então, só tem uma forma de sermos justificados, de nos tornarmos e de sermos declarados justos, que é a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz também que nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. A Bíblia também diz que o justo viverá pela fé. Fala em Abacuque, né? O justo viverá pela fé. Glória a Deus. A fé em quem? A fé no Filho de Deus. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Aleluia. Jó 9,3 vai responder a nossa pergunta, as duas perguntas, melhor dizendo, lá de cima. Ainda que desejasse questionar a Deus, não conseguiria reunir argumentos plausíveis, nenhuma vez em 1000 tentativas. Isso foi a declaração de Jó. E olha que Jó foi declarado íntegro e justo, foi declarado por Deus. Agora vamos tecer, né? Agora vamos abordar a aplicação, vamos trazer para o nosso cotidiano, para o nosso contexto, para as nossas vidas, a importância de falarmos sobre a justiça de Deus e relacionar comigo e com você. A aplicação da justiça de Deus. Ninguém escapará da prestação de contas. Pois bem, então nessa primeira parte aí nós vamos falar sobre a prestação de contas, que todos irão prestar contas diante do Senhor. Então nessa primeira parte aqui nós vamos falar especialmente sobre a condenação dos injustos, né? Porque Deus, ele é justo. Se ele é justo, ele não vai fazer vista grossa, como é a justiça de hoje. Não estou generalizando, dizendo que todo juiz é injusto, mas a palavra de Deus diz que a justiça do homem é como trapo de imundícia. Vamos para a Bíblia, Romanos 14, versículo 12. Deste modo, cada um de nós prestará contas de si mesmo
a Deus. Paulo escreveu aos Romanos. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Assim, nada julgueis antes da hora devida, aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então, nesse momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Observação importante. Jesus Cristo mesmo falou: não julgueis para que não sejais julgados. Portanto, esse papel de julgador, de legislador, não compete a mim, tampouco a você. Porque nós estamos na mesma altura, no mesmo patamar. Porque ele diz que com a vara que você medir, o seu próximo, você será medido por Deus. Portanto, e ele afirma também, se você quer tirar o cisco que está no olho do seu irmão, tira a trave que está no teu olho. Então, nós somos pecadores, nós não somos santos, nós não somos justos por natureza. O que nos torna justificados é a fé em Jesus Cristo. Portanto, nós não podemos achar que nós somos melhores que o próximo. Nós não podemos, porque a gente tem cargo na igreja, porque a gente canta, porque a gente prega, porque a gente ensina, a gente é melhor do que o irmão, que a irmã. Não, todos pecaram e todos nós somos pecadores. E é somente Jesus que ele é santo e somente ele deve julgar. Vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então, irmão, vamos ter paz, vamos ter paciência no Senhor. Quantas das vezes a gente fica indignada com tantas notícias horríveis, com tanta corrupção, mãe matando os filhos, esposo maltratando a esposa. A gente vê os nossos representantes aqui na terra, até mesmo pastores, cometerem injustiças para com seus fiéis. Mas vamos entregar nas mãos do Senhor, como a gente tem lido na Bíblia aí, na sua tela, como vocês puderam observar. Se não será julgado, se não sofrerá consequência aqui nessa vida, na outra não passará, porque Deus ele é justo, ele não faz vista grossa. É o justo juiz. Então vamos esperar no Senhor. E a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. E para fecharmos esse nosso assunto sobre Deus, agora vamos falar sobre as benesses de sermos justificados em Jesus Cristo. A aplicação da justiça de Deus para distribuir prêmios e entregar galardões. Aleluia. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Eis a importância da consagração. Eis a importância da santidade que trabalhamos no vídeo anterior, na aula anterior. Não dá para eu buscar santificação em Deus, mas querer julgar o meu próximo. Porque é indispensável a fé em quem? Em Jesus. E é importante sermos pacientes no Senhor, que é um do fruto do Espírito. Sermos pacientes. Porque se nós não recebermos nossa recompensa aqui, nós receberemos na eternidade. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Vamos também para Apocalipse 20, versículo 12, no seu canto inferior do lado direito. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. Está vendo como é sério, meus irmãos?
muito sério. Lá no céu tem livros escrevendo o que eu estou pensando, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, o que eu estou querendo, até as intenções do coração. A palavra de Deus diz que Deus vê e esquadrinha o coração, a separação da alma e do espírito. Que os olhos de Deus são como fogo, ou seja, como laser, esquadrinha, vê e sabe até os pensamentos de cada um de nós. Como Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Sabe até quantos fios de cabelo eu e você temos, irmãos? Então vamos levar isso a sério. Não basta a gente apenas saber quem é Deus, é importante nós parecermos com Deus. Vamos para Lucas, capítulo 6, versículo 23. Regozijai-vos nesse dia e saltai de alegria, porquanto imensa é a vossa recompensa no céu. O próprio Cristo falou que nós seremos recompensados. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. Também quando ele estava ascendendo aos céus, ele também, eu vou preparar moradas para que onde eu estiver, estejais vós também. E ele falou que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele enviou o Consolador. Aleluia! Nós não estamos só. A alegria do Senhor é a nossa força. É Deus que nos dá força. Tudo vem do alto. O arrependimento é o Espírito, são as obras do Espírito. Então que possamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus para que cada dia venhamos nos parecer com Ele. A conclusão. Tende, portanto, muito cuidado no que fazeis, porque não há injustiça ou parcialidade no Senhor nosso Deus, e Ele não aceita qualquer espécie de suborno. 2 Crônicas 19, versículo 7. Eita, é muito forte. Eu chego e me arrepio aqui porque a gente tem que levar isso mais a sério. Eu mesmo preciso saber que Deus é justo. Então, irmãos, que possamos viver cada dia mais perto do Senhor, em santidade, em santificação. Que possamos cada dia colocarmos nossa fé em Jesus e não nas nossas próprias forças. E que nós não venhamos julgar o nosso próximo, mas sim que possamos ajudar a se levantar, possamos interceder a cada um, a cada irmão. Porque nós estamos aqui para ajudarmos um ao outro, para nós nos parecermos com Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eu agradeço demais a sua atenção. Obrigado por acompanhar o nosso canal. Fique com Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu trabalho, o seu deitar, o seu levantar. Que Deus abençoe e nos ajude nessa trajetória ao céu, que possamos cada dia mais ser justificados no Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus.